Arthur Jorge não deve ser o técnico do Botafogo na temporada do ano que vem. Arthur Jorge sai pela porta dos fundos, mas entrou para a história do clube como um dos treinadores mais vitoriosos da nossa brilhante história. Se mostrou um mentiroso ao dizer que quer projeto esportivo e trocou um grande projeto esportivo por mais dinheiro em um campeonato sem graça e sem competitividade. Porém, não podemos esquecer dos momentos felizes que vivemos graças ao seu trabalho. Não apenas graças ao trabalho dele, mas também graças ao trabalho dele. Então, não vamos crucificar o cara, mas não vamos lamentar nem um pouco sua saída. Sai Arthur Jorge e com certeza está vindo algum técnico tão bom ou até melhor que ele. E vida que segue. Vamos reagir nesse vídeo aos comentários sobre a provável saída do português e voltamos a conversar no final do vídeo. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos começar o vídeo, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos, plano de R$3, plano de R$5, planos mais caros, claro, mas tem planos para todos os bolsos. E com valores simbólicos de R$3, R$5, que custam menos que uma coquinha KS, menos que uma coxinha na rua, você já paga um plano mensal de membros aqui do canal e ajuda muito a gente a manter essa estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço todos os dias para vocês, falando de Botafogo toda hora, o tempo todo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tô gravando esse vídeo na manhã de sábado, depois da Aline Nastari, repórter da TNT Esportes, trazer a confirmação de que Arthur Jorge deixará o comando do Botafogo. Logo no comecinho da manhã, a Aline Nastari publicou essa matéria, essa reportagem lá no portal da TNT Esportes. Depois ela foi acrescentando as informações e o que a gente tem de informação, a Aline trouxe lá no threads dela, e ela escreveu assim: a diretoria Venegas chegou a conversar com o treinador e fez uma proposta com as mesmas bases salariais e bônus deste ano, porém bônus mais fáceis de alcançar, considerando a dificuldade de vencer as duas competições como em 2024. E ajustando os desafios para a próxima temporada, o Botafogo vai disputar a Copa do Mundo de Clubes, o Super Mundial e tudo mais. Mas o clube já sabia que não conseguiria competir com os valores oferecidos pelo Oriente Médio, o Al Rayyan do Catar. Não, cadê? Eu me enrolei aqui. E acreditava que a decisão do treinador já estava tomada, por isso escolheu não fazer uma oferta diferente. O encerramento do vínculo ocorreu de forma amistosa, mas o Botafogo ficou um pouco chateado, pois esperava que ele cumprisse o contrato e considerou que o Arthur já estava com o destino previamente definido. O clube aguarda agora a multa a que tem direito pela rescisão do contrato. Segundo a apuração da Aline, os valores eram mais ou menos 2,5 milhões de euros por ano, mais bônus de 2,7 milhões de euros por ano, num ano. Essas eram as bases lá para o Arthur Jorge. E aí, vamos lá. Eu até falei sobre isso no vídeo que eu fiz do Arthur Jorge tem alguns dias aqui. Normal um profissional querer sair. A multa rescisória está aí para isso. Então, para mim, não tem problema nenhum ele querer sair. Até fiz um rápido apanhado que os técnicos estrangeiros que tiveram sucesso no Brasil recentemente, eles têm mais ou menos esse perfil aí. O Sampaoli fez uma grande temporada no Santos em 19, o Santos queria que ele ficasse, ele saiu. O Jorge Jesus fez o que fez no futebol brasileiro, teve lá a questão, tem a questão da pandemia e tudo, que botam ele, Jorge Jesus, bota muito na conta da pandemia, mas o fato ele teve uma proposta do Benfica, pegou e falou, tô indo, um abraço, paga a multa aí, e foi. O próprio Botafogo com o Luiz Castro, teve até um 2023, um começo de 2023 bem complicado dentro do Campeonato Carioca e tudo. Quando ele engrenou, acertou, liderando o brasileiro bem, veio a proposta lá do Al Nassr do Cristiano Ronaldo, ele pegou e falou, tô indo, um abraço. Então, o normal é o técnico estrangeiro que vem para cá e faz sucesso ir embora. Tem uma exceção, e essa exceção atende pelo nome de Abel Ferreira,
e que só valoriza a capacidade do Palmeiras em manter o seu treinador. Isso é muito mérito também do Palmeiras, né? Então, o normal é isso. Até aqui, nós temos vários treinadores que comprovam esse padrão de fazer sucesso e ir embora, e temos uma exceção, que é o Abel Ferreira, que fez sucesso e ficou, e está aí até hoje. Então, esse é um ponto. Então, nada contra o Arthur Jorge sair. Veio para cá, fez um 2024 excelente, tem muito mérito no que o Botafogo conseguiu, tem muito mérito nas soluções que ele achou para o time, tem muito mérito em não deixar a coisa degringolar no momento ali de instabilidade, muito mérito do Arthur. Então falei sobre isso nos vídeos, falei sobre isso no vídeo da Libertadores, de título brasileiro. Então, ok, o trabalho dele foi muito bom aqui, e ele pegou e quis ir embora, porque tem uma proposta para ganhar o triplo, e beleza, tá ok, paga a multa e vai embora. A única coisa que eu questiono, e a única coisa que eu critico abertamente o Arthur Jorge, é a forma como ele fez, né? Não precisa fazer assim. Não precisa fazer assim. É só você chegar e falar abertamente. Tem uma proposta lá do Al Rayyan, do Quiprocó, do Bambala, do Arimateia. É uma proposta que eu considero irrecusável, eu tô indo. Faz isso. Joga assim, joga limpo. Não tem problema nenhum. Do mesmo jeito que o clube pode mandar embora o treinador pagando a multa, o treinador pode pedir para ir embora pagando a multa. Não tem problema nenhum nisso. A única coisa que eu não acho legal e que eu não gosto é você vir contar caô. É você vir contar historinha. É você querer criar um clima para meio que normalizar você querer ir embora. Aí não, pô. Aí é querer tirar a gente para otário, pô. Isso acho que o Arthur Jorge errou, e errou feio. A quantidade de caô, a quantidade de migué que ele falou para querer fazer o que ele tá fazendo agora, que é ir embora, ficou feio. Um ditado lá da época do meu avô, da minha avó, era: melhor do que a forma como você chega é a forma como você sai. Você tem que saber chegar, tem que saber sair. O Arthur Jorge soube chegar, mas não está sabendo sair, porque ele inventou um montão de migué, um montão de caô para poder minimizar a decisão que ele tomou e que era o direito dele. Eu quero ir embora. Ok. Quer ir embora? Ok. O Botafogo existia antes do Arthur Jorge, vai continuar existindo depois. Então era só você chegar e falar: ô Texto, beleza, pô, você foi correto comigo, você foi bacana, parará, só que eu quero ir embora. Eu cumpri minha missão, eu vou ganhar 3 vezes mais, eu vou pro Al Rayyan do Catar. Se ele quisesse, podia até meter igual o Roger Guedes, dizer que jogar na Liga do Catar, o grande sonho dele, ele pode até meter essa. Mas não começa a meter caosada, não começa a meter migué para poder querer melhorar a situação dele, igual o Arthur Jorge cansou de fazer. E eu falei sobre isso aqui no vídeo. Pensa comigo, o Botafogo estava decidindo, num espaço de 15 dias, jogo decisivo contra o Palmeiras no Allianz Parque, na terça, no sábado, final de Libertadores, na quarta, Inter no Beira-Rio, no domingo, São Paulo no Newton Santos, domingo, na terça-feira, ele estava em Doha jogando o Intercontinental, o Mundial de Clubes. 5 jogos em 15 dias, ou menos. Nesse meio tempo, você acha que o Botafogo ia chamar, e tinha obrigação de chamar o Arthur Jorge para conversar de renovação? Que foi o migué que o Arthur Jorge falou. A proposta do Al Rayyan, a sondagem do Al Rayyan chegou lá na época do Peñarol, o Botafogo nunca falou nada. E não tinha que falar, pô. Não tinha que falar, por 2 motivos. O primeiro, o Botafogo estava na reta final da temporada para ganhar 2 títulos. E o que ele tinha que chamar o treinador para negociar para renovação para o ano que vem? Você não sabia o que ia acontecer. Você não sabia se o Botafogo ia ganhar. O Botafogo poderia ter perdido os 2 títulos. Poderia ter ganho um só. Ou poderia ganhar os 2 como ganhou. Então, o que o Botafogo ia ter que chamar o Arthur Jorge para negociar em meio à decisão de títulos? O primeiro motivo. O segundo, o Arthur Jorge tinha contrato.
O Arthur Jorge tinha contrato até o dezembro de 25. O que o Botafogo tinha que chamar o Arthur Jorge para negociar? Nada, não tinha que chamar nada. Mesmo que vamos supor, vamos imaginar que o contrato do Arthur Jorge terminasse em dezembro deste ano, terminasse daqui a 3 dias. Naquele momento não era a hora de chamar para negociar. Naquele momento Arthur Jorge, se concentra no time aí, se concentra nas soluções para o time, nos desfalques, na logística. O Botafogo não tinha que chamar. Então não era para chamar quando a sondagem do Al Rayyan chegou. E depois não era para chamar. O Arthur Jorge queria que chamasse quando? O Botafogo foi eliminado na terça-feira, chegou no Rio de Janeiro de volta, na sexta. Tinha que ter conversado com ele no avião? No sábado, ele já estava dando entrevista, dizendo, não, parece que o Botafogo não está muito interessado, parece que o Botafogo não quer que eu fique. Caô, migué. Aí depois ele saiu de férias para Portugal, começou a mandar um montão de indiretinha, não, porque tem que ver, tem que conversar, a proposta está aí, o meu passe está valorizado. Não precisava disso, Arthur Jorge. Para que isso? Era só você chegar, pega o telefone, se você está em Portugal, pega o telefone e fala, Texton, hi John, how you doing? Eu quero ir embora, acabou. Faz um post bonito, foi ótima a passagem no Botafogo, conheci um futebol diferente, tive relacionamento com um clube histórico, escrevi meu nome em 2 títulos importantes para um clube histórico, para uma torcida fantástica. Faz isso e vai embora. Não mete causada, não mete migué, não abre negociação já tendo aceitado, ou já estando certo que tu vai aceitar. Para que fazer isso? Então, acho que para mim fica muito claro que o Arthur Jorge não soube sair do Botafogo. E é curioso porque quando o Arthur Jorge chegou ao Botafogo, lá no Braga, tinha gente reclamando exatamente dele não ter sabido sair. Aqui, reportagem também da TNT Esporte, presidente do Braga critica Arthur Jorge, criou condições para não continuar. Tá aqui. Matéria de abril de 24. Tá aqui. A saída do Arthur Jorge do Braga, agora novo treinador do Botafogo, não pegou bem no clube português. Após confirmação do acerto do técnico com o Glorioso, o presidente Antônio Salvador criticou a postura do ex-comandante em meio às negociações com o clube brasileiro. Tá aí. Apesar de estranhar a recorrência com que, a partir de determinado momento, o treinador se começou a referir à sua saída, devo reconhecer que foi com enorme surpresa que soube, por via indireta, e sem qualquer solicitação, que na segunda-feira passada o treinador Arthur Jorge se encontrou em um jantar em Matosinhos com o empresário John Texton, tendo chegado a um princípio de acordo para sua transferência imediata. De novo, o mesmo modus operandi. A partir de determinado momento, o treinador começou a se referir à sua saída. Mesma coisa. A mesma coisa, então, hoje, o que o Botafogo está reclamando, o presidente do Braga reclamou igualzinho. E nos 2 casos o Arthur Jorge não precisava disso. Era só chegar e dizer, tem multa no meu contrato, eu quero ir embora, senta aqui e fala, obrigado, foi legal, gostei, fui muito feliz aqui, mas agora eu quero ir trabalhar em outro lugar. Qualquer pessoa tem o direito de trabalhar onde quiser. Só não mete essa causada para poder ir embora, para poder querer melhorar a tua decisão. Tua decisão é ir embora? Chega e fala, vou embora. Tá aqui. A multa quanto é? 2. Tá aqui, pá. Uma em cima da outra, manda o Pix. Beleza, vai embora. Agora tu fica, não, e não sei o quê. Tem que ver, tem que falar. Mas o Botafogo não quis. Eu tô meio magoado, porque o Botafogo não quis valorizar. Porra, irmão, pra que isso, cara? Pra que isso? Então, assim, pra mim tá muito claro que é modus operandi do Arthur Jorge esse tipo de coisa e que ele não precisa. Era só pedir pra sair. Era só dizer,
Torcida botafoguense, fui muito feliz, fomos muito felizes, mas eu vou buscar meu trabalho em outro lugar. Ok, acabou. Botafogo pega, trabalha, vai, agradece, recebe a multa. Quanto é a multa? Não sei, vamos pagar. O Al Rayyan, imagino que a multa deve ser bala de troco. E acabou. Então, assim, achei muito feio. Achei muito, muito ruim a forma como o Arthur Jorge pediu para sair, e não é a primeira vez. O Arthur Jorge está fechado com o Al Rayyan do Catar, tá? Eu tive contato com uma fonte forte que eu tenho lá no Catar, que me confirmou: dirigentes do Al Rayyan já estão aguardando o Arthur Jorge nos próximos dias lá no Catar para os últimos ajustes e assinatura do contrato. O que eles dizem por lá? Dirigentes do Al Rayyan estão dizendo é que está 99,9% confirmado que o Arthur Jorge vai ser o treinador do Al Rayyan na próxima temporada. É uma baita perda para o Botafogo. O Botafogo afirmou que não entraria em leilão. O Textor não entrou em leilão pelo Arthur Jorge. Eu já soltei essa notícia no Instagram, tá? Há alguns minutos, quase uma hora, desse acerto, e agora está todo mundo aí agitando, né, essa situação. O Arthur Jorge, de acordo com as informações que eu tenho do Catar, está viajando para o Catar nos próximos dias. Nos próximos 2 dias, no máximo, o Arthur Jorge já está chegando no Catar para fazer esses últimos ajustes no contrato e assinatura do contrato. A única pendência ainda é a multa que será paga ao Botafogo. O Botafogo já está sabendo que vai perder o Arthur Jorge para o Al Rayyan. O Botafogo agora tem que ver se vai aceitar uma multa rescisória menor a ser paga ou se vai ter que pagar integralmente a multa, que eu acho que é de um pouco mais de 2 milhões de euros, né? Cerca aí de 8 milhões de reais na atual cotação. E o Arthur Jorge, que foi o treinador que conquistou os maiores títulos da história do Botafogo, né? Para mim, é o maior treinador da história do Botafogo, me desculpa, porque ele ganhou a Libertadores, que o botafoguense não sonhava vencer há pouquíssimo tempo. Ele conquistou a primeira Libertadores do clube, conquistou o Campeonato Brasileiro, fez um ano aí meteórico com o Botafogo jogando bem e está aí acertado com o Al Rayyan do Catar. O salário vai ser muito superior ao que ele ganhava no Botafogo. O Arthur Jorge já vinha mostrando uma insatisfação, porque ele sentia que ele não estava entre os treinadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Ele já vinha apresentando essa insatisfação, tá, para o Botafogo. O Botafogo deixou claro que não ia fazer leilão e acaba, assim, perdendo o seu treinador. Vamos lá, gente. Arthur Jorge está de saída do Botafogo, segundo a matéria do Globo e vários outros lugares, mas o primeiro lugar que eu vi foi no Globo. O Botafogo desistiu de fazer uma contraproposta na negociação que está lá, Botafogo e Arthur Jorge, e, ao que tudo indica, ele vai deixar o Botafogo rumo ao Al Rayyan do Catar por cifras milionárias. O Al Rayyan teria que pagar ainda 2 milhões de euros ao Botafogo como multa rescisória, mas cifras milionárias pelo Arthur Jorge. E eu queria dividir esse vídeo aqui em 2 atos. Primeiro, na minha visão com relação ao Botafogo, que no final das contas é o mais importante aqui, já que no nosso canal a gente fala dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Normalmente a análise é muito mais baseada no próprio Botafogo, depois no Arthur Jorge e técnicos estrangeiros, de maneira geral, tá? Então vamos dividir as coisas. Do lado do Botafogo, é óbvio que é uma porrada. E a palavra é essa, não dá pra diminuir, é uma porrada. O Botafogo viveu o maior ano da sua história no ano passado. E perder o técnico que fez isso ser possível, chegando no meio do caminho e tal, é uma senhora porrada. Mas, por incrível que pareça, eu tenho a sensação, posso estar equivocado, tá? E se eu estiver equivocado, eu trago depois uma mudança de opinião. Eu tenho a sensação
de que essa porrada ela é menos personificada do que em alguns outros clubes ela pode ter sido. Explico. Eu tenho a sensação de que o Arthur Jorge é muito mais uma peça da engrenagem do que, de fato, o dono da engrenagem. Ele era uma das coisas que fazia a engrenagem girar. Ele não era a engrenagem. Vou dar um exemplo do próprio Flamengo de 2019 com o Jorge Jesus. A minha sensação é que o Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, ele tinha uma engrenagem, mas é o Jorge Jesus que faz essa engrenagem virar campeã. Ele tira o Flamengo. Você pega o Flamengo de 18, ou do meio ali, né? O Flamengo do meio de 19, e o Jorge Jesus é a mola motriz para fazer aquilo virar e ser o time de 19 que virou. No Botafogo, já com o Luiz Castro no ano passado, a gente via um Botafogo num processo. O clube passava por um processo que quase resultou em título no ano passado, sem o Arthur Jorge do Campeonato Brasileiro. Não resultou, pelo aquilo que a gente já falou 1 milhão de vezes, a maior pipocada da história do futebol, mas passado. E o Arthur Jorge pega esse projeto, que era um projeto que passava por um problema muito grave ali no início do ano, com muitas escolhas ruins, e transforma esse projeto em algo muito maior. O Arthur Jorge me passa a sensação de que no Botafogo ele é muito mais o catalisador disso do que de fato o projeto. Ele é quase, vamos fazer uma referência a Need for Speed Underground 2, só quem jogou. Porra, muito foda. Tá maluco, muito foda. Need for Speed Underground 2. Ele é o Nitro, ele foi um boost que pegou um projeto de clube que já estava muito mais estruturado e transformou em algo maior e vencedor. O Botafogo tem um projeto de clube muito bem estruturado, um projeto de futebol muito bem estruturado. Coisa que o Flamengo, em quase nenhum momento da gestão Landim, teve um projeto de futebol estruturado. Então acho que ficou muito personificado do Jorge Jesus. No Botafogo eu já não vejo dessa maneira. Só que, de tudo que eu falei nesse início de análise, parece quase que eu tô dizendo que não vai ser uma porrada pro Botafogo. Mas não se iluda, porque eu acho que vai ser uma senhora porrada. Primeiro, porque metade do projeto para 2025 já tá na rua. O projeto de organização, de jogadores que vai contratar, etc, ele já tá na rua. Um ano importante, tem Super Mundial. Só que é um projeto que, apesar de não ser o Arthur Jorge, é um projeto que teve o jeito de pensar futebol do Arthur Jorge muito lá dentro. Então por que eu digo isso? Porque eu acho que o Botafogo vai ter que buscar um treinador que se assemelhe dentro dessa ideia de jogo do que o Arthur Jorge acredite, muito vertical, muito acelerado, muito físico e muito ofensivo. Porque se o Botafogo for para uma outra linha, cara, pode dar muito errado. Pode ser um retrocesso muito grande, retrocesso esse que o Flamengo mesmo teve com Jorge Jesus e Domenech. Então acho que de maneira geral, cara, é uma senhora porrada, é um baque muito relevante, mas é um baque... Pode passar, gente, fica tranquilo. Pessoal aqui, dá um tchau pra galera. Acho que eu não tô sozinho, gente, tem um pessoal aqui na casa. E aí, é uma senhora porrada, mas uma porrada que eu acho que é uma porrada controlada, sabe? Não é uma porrada, não é o fim do mundo essa porrada. Mas acho que é uma senhora porrada. Porrada porque eu acho que ele foi que contratou vários jogadores com características específicas. E ele foi um cara que metade do processo já para 2025... Metade não, uma parte do processo já tá na conta. E aí... Mas acho que o Botafogo tem mercado. É um mercado português, é um mercado muito aquecido. Acho que o Botafogo poderia olhar lá fora também. Mas acho que não vai ser tão fácil achar um Arthur Jorge, porque ele já no mercado português era um cara que tava dando seta, sabe? Ó, eu vou aparecer, eu vou ser um cara relevante e tal. Então o Arthur Jorge foi uma escolha muito acertada do Botafogo. Então tem que tomar muito cuidado com essa escolha do próximo técnico. Nomes têm sido falados aos montes, mas tem que tomar muito cuidado. Agora, precisamos falar do lado do Arthur Jorge. O Arthur Jorge, a gente não pode... Eu não sou um cara que doura a pílula. Sou um cara muito sincero naquilo que eu acredito. O Arthur Jorge está indo para o Al Rayyan, diferentemente do que falou o Roger Guedes, não é por um sonho de infância.
tá indo ficar rico. Quer dizer, tá indo ficar muito mais rico. Aposentar ele e mais 12 mil gerações que vem na sequência. E tá correto também. Zero juízo de valor. Eu sou um cara que tem zero juízo de valor com relação a isso. Só que, fato é, ele abre um filler na carreira dele, um espaço na carreira dele. Acho que ele vai perder alguma coisa indo pra lá? Porra nenhuma. Vai ficar muito rico e volta... Se algum clube brasileiro de ponta quiser ele volta pro mesmo lugar que ele tava. Para um clube brasileiro de ponta. Quiser voltar para Portugal, vai voltar para o mesmo cenário com relação a isso. Então acho que muda muito pouco. Mas eu acho que no Botafogo ele tinha uma oportunidade de criar uma idolatria maior do que a que ele vai ter. Críticas com relação a isso, da minha parte, zero. São escolhas. No outro vídeo que eu fiz com relação a isso, eu perguntei pra galera, o que você acha? O que você faria da sua vida se você estivesse nessa situação? A maioria da galera concordou com o que o Arthur Jorge está fazendo. Ficar rico, etc. O futebol brasileiro é muito volátil. Então, por isso que eu falo, eu tenho zero críticas. Mas é uma escolha de carreira. Tá abrindo mão de um processo. Voltando ao Botafogo, que é o que, no final das contas, eu repito, né? O que mais importa aqui quando a gente analisa. Que o Botafogo não fique refém dessa figura. Eu acho que não vai ficar. Porque, repito, eu acho que o Botafogo tinha um projeto anterior. Projeto de futebol que é anterior ao Arthur Jorge. Eu acho que não vai ficar. Mas que não fique. Que dê espaço a novos treinadores, que sejam vencedores. Que não personifique no Arthur Jorge as conquistas de 2024, porque elas não são do Arthur Jorge. O Arthur Jorge é uma peça importantíssima desse meio de caminho. E vamos de atualização praticamente definitiva a respeito de Arthur Jorge, técnico do Botafogo. Daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, não deve ser mais, tá legal? Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação, atualizar algumas situações aí de mercado do Botafogo também. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Aqui tem atualização todos os dias aqui de tudo que rola no Botafogo. E a gente começa, né, com a nossa resenha aqui, né, óbvio, com o assunto principal, com o tema principal sendo o Arthur Jorge. Antes disso, né, algumas atualizações, né, como por exemplo o Muniain, né, que deu um indicativo numa publicação que deve continuar, né, no São Lourenço para a próxima temporada. Né, tem a situação do Marlon Gomes, que até o momento não tem tantas atualizações. O Botafogo ele fez uma sondagem também pelo Cambeses, né, que é um goleiro reserva da equipe do Racing, é um goleiro promissor argentino, mas que vem sendo reserva da equipe do Racing porque o goleiro, né, que foi campeão da Sul-Americana, é um chileno, esqueci o nome dele, mas bem experiente, né, bem rodado pelo futebol sul-americano. E tem também as saídas, né? Se você contar aí todos os jogadores em fim de contrato, o Adrielson voltou para o Lyon, né, jogadores que estão retornando de empréstimo, mas também estão encerrando seus vínculos e tudo mais, a gente tem nesse momento, se você fizer uma contagem rápida aí, Adrielson, Rafael, Tietê, Marçal, Eduardo, que deve ter anunciado a sua saída em breve, Romero, o lateral esquerdo Hugo indo para o Vitória, o quarto goleiro também, né, o Lucas Barreto, Gatito Fernandes, né, indo para o Cerro Porteño, o zagueiro Pablo, né, retornando de empréstimo para o Flamengo, além do Thiago Almada, evidentemente, né, indo para o Lyon, e o Chay, né? A gente tem dois jogadores aí, o Luiz Segovia, né, que eu falei que poderia ser aproveitado no Campeonato Carioca, a informação que se tem é de que ele deve ser negociado, um bom jogador, eu acho que poderia ser aproveitado, mas enfim, voltando do CRB, e o Chay, né, que estava emprestado justamente também para o CRB, encerra o seu vínculo e está livre do mercado. Então a gente está falando aí de 12, 13 saídas, só que dessas 13 saídas a gente tem um time inteiro, né, de futebol, né, a gente tem um time mais dois reservas, apenas um titular, né, que é o Almada. De resto, todo mundo está mantido, né, até esse momento, e o Botafogo vai ter que buscar novos jogadores aí no mercado, né, para suplente. O Botafogo está tentando fazer com que, já falei isso várias vezes aqui, tenha-se um banco, né, com custo-benefício maior, e não só um banco, o Botafogo tenha jogadores que possam disputar posição. Acho que essa é a grande questão. Hoje estava tendo aí um Botafogo que era muito claro, né? O Botafogo tem como muito claro o seu time titular. Claro, todo time, né, que de qualidade ele tem isso. Mas com o tempo, quando você forma elenco,
você vai vendo alguns jogadores que eles vão disputando posição muito claramente. Ao longo dos últimos anos com o Flamengo foi assim com o Gabigol e Pedro, com, sei lá, o Bruno Henrique e o Michael, no momento que o Michael estava bem lá há uns 4 anos. No Palmeiras a mesma coisa, né, cara? Vez ou outra o Zé Rafael, outra hora foi o Richard Rios que pegou, a posição demorou, mas pegou posição. Aí depois surge o Estevão, né? Então, assim, se tem essa cultura do elenco, para que o Botafogo agora não tenha mais jogadores que são reservas. Né? O Eduardo era um reserva, né? Fato. Tietê era um reserva, Marçal era um reserva. Além de se rejuvenescer e se ter um custo-benefício maior na hora de ter esses atletas de banco, é para que eles não sejam necessariamente banco, para que eles de fato briguem por posição no time titular. Um exemplo é a busca pelo Marlon Gomes, né, para ser contratado. É um jogador que, na minha opinião, briga por posição para ser titular do Botafogo se chegar em algum determinado momento de 2025. Uma outra informação que ela chega agora, né, ela é referente ao Trabzonspor da Turquia, sondando, né, uma situação, né, demonstrando interesse no futebol do Júnior Santos, rapaziada. É aquilo, né, não tem jeito. A gente está falando de um time de qualidade e que, óbvio, né, a gente vai ter esses jogadores sendo especulados, né, e tendo interesse de clubes de futebol europeu. Eu acho bem difícil, honestamente, que o Júnior Santos saia nesse momento. A não ser, né, que seja, né, por um dinheiro bem avantajado pro Botafogo. Mas eu acho que o Júnior Santos não sai, não. E agora a gente fala aqui sobre a situação do Arthur Jorge, rapaziada. Muito simples, né? Tudo que a gente tinha dito desde o começo se confirma. A gente sabe que é muito complicado trabalhar, né, com não só opinando, mas informando num canal que depende muito que tem como público-alvo, né, um público apaixonado por um clube, nesse caso, que também é o meu clube, né, de coração, que é o Botafogo. E às vezes a gente acaba tomando pedrada aqui por noticiar uma coisa que as pessoas não querem ouvir, né? Como, por exemplo, um comportamento inadequado de um treinador na hora de lidar com essa situação, uma possibilidade de saída. E aí a gente lê algumas coisas que são complicadas, né? Que vocês ficam inventando, vocês ficam trabalhando com especulação, vocês estão trabalhando em cima de achismo e vocês são irresponsáveis. Na verdade, não tem responsabilidade nenhuma, nem no caso do Luiz Castro, que aconteceu há 1 ano e meio, e nem agora nesse caso, que se tem uma apuração fidedigna de um caso que não é uma novidade quando se trata de portugueses no futebol brasileiro. E eu não falo nem só de Luiz Castro e Arthur Jorge, é só você pegar Jorge Jesus do Flamengo, o próprio Abel Ferreira, que é um cara que fica aí no Palmeiras durante muito tempo, teve uma situação de flerte com o Al-Sadd do Catar, o Vitor Pereira, né, que falou que a sogra estava doente, que ele não ia pegar clube nenhum, 2 semanas depois ele estava acertado com o Flamengo. Então, português é meio assim. A gente já percebeu isso, e a situação é essa, né, rapaziada? O Al Rayyan, né, de fato, deve pagar a multa rescisória para o Botafogo, né, que deve girar em torno de, na cotação, entre 12 e 14 milhões de reais. Né? Portanto, o Botafogo ele basicamente vai recuperar a grana, né, que vai ter que gastar nos bônus, né, de valorização para o Arthur Jorge pelos campeonatos que ele conquistou, e enfim. Eu vi algumas opiniões aí, algumas são até válidas, embora eu discorde, né? Sobre valorizar. O Botafogo não valorizou o Arthur Jorge. E eu discordo, eu acho que a bonificação, né, quando você dá um bônus de premiação pelos feitos, você está valorizando. Você não está valorizando propriamente no aumento salarial no primeiro momento, mas você está valorizando dando um bônus. É basicamente isso. Isso foi acordado antes do contrato. Quando o staff, né, o empresário, né, o agente do Arthur Jorge, da comissão técnica, se sentou com a diretoria do Botafogo lá atrás para resolver essa situação, ficou acordado dessa maneira, cara, vamos firmar um vínculo de 1 ano, renovável por mais 6 meses, dependendo das metas, né, com as bonificações, caso o Botafogo alcance os objetivos de ser campeão brasileiro, né, de ser campeão da Libertadores também. E com o tempo a gente vai conversando sobre possibilidade de renovação ou não. Né? Então, assim, não dá para dizer que não é uma valorização, embora não seja uma valorização de renovação contratual logo de cara. E assim, cara, de verdade, eu acho que dá para separar as coisas. Brownie, eu vejo muita gente que tá de fora, né? Alguns, sei lá, cara, o cara é torcedor do Flamengo, o cara é torcedor do São Paulo, o cara é torcedor do Cruzeiro, ele tá chegando aqui de paraquedas, naturalmente ele vai comentar. Cara, mas não tem por que vocês ficarem chateados com o Arthur Jorge. É uma proposta muito boa, é o Catar, o cara vai ganhar 3, 4 vezes mais que ele ganha no Botafogo, é um dinheiro muito bom. É lógico, cara, ninguém nega isso, né? Ninguém tá falando que deixar o Botafogo... Gente, a gente não tá no primeiro período do século XX, que o futebol era por amor, né? Não tem isso, cara. Pô, futebol é trabalho, é negócio, sabe? Assim,
da mesma maneira que o Arthur Jorge deixou o Braga para vir para o Botafogo, ele pode deixar o Botafogo para ir para o Al Rayyan ganhar dinheiro. Isso é, cara, sim, é a coisa mais normal do mundo. Ninguém está reclamando propriamente disso. Agora, o que se faltou no Arthur Jorge nessa reta final foi postura adequada. Postura, só isso. A começar quando ele inicia suas conversas com o Al Rayyan na possibilidade de sair, e a informação que eu tenho é de que ele já estava palavrado para sair, há meses, tá? Ou seja, na reta final ali o Botafogo concentrado para jogar Libertadores Brasileiro. Pô, mano, o cara já de malas prontas. Até aí, beleza, né? Porque o cara pode fazer o que ele quiser, né? Negociar com quem ele quiser enquanto ele estiver trabalhando. O importante é ele executar o trabalho dele bem feito, e ele executou com maestria. Isso ninguém nega, né? Ninguém tira dele, ninguém apaga a história de que ele foi protagonista nos títulos brasileiros e da Libertadores. A grande questão é, às vésperas de um jogo importante contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. O campeonato já estava decidido. Não estava. O Botafogo ainda não era o campeão e precisava se concentrar. Tanto é que colocou o time titular para jogar. Correto? Colocou o time titular para jogar contra o São Paulo. O Botafogo não era o campeão. E 2 dias antes de uma das partidas mais importantes da história do Botafogo no século, que o Botafogo precisava ganhar para atestar o título e ser campeão, sem depender de absolutamente nenhum resultado, precisava pelo menos empatar, mas enfim, não era campeão ainda, correto? Ele deu uma declaração dizendo que o futuro dele estava incerto, que ele e a comissão técnica estavam esperando uma valorização, que ele queria ver essa valorização por parte do John Textor, que ele queria se reunir com o John Textor. Pô, irmão, desculpa, isso é uma atitude de quem tem 15 anos de idade, não de um treinador consagrado de quase 50 anos, né? Pega o telefone e liga pro cara, pô. Você é campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, esteve com ele em todas as comemorações, festa do título, avião, trio elétrico. Porra, o que custava bater nas costas do cara e falar, pô, irmão, tá na hora de a gente conversar, né, sobre a renovação. Moral, você tinha mais que qualquer um pra fazer isso. Acabou de ser campeão de uma Libertadores de um brasileiro em 8 dias. Porra, sim, mais moral que você eu acho que ninguém ia ter, né, meu irmão? Sim, difícil, bem complicado, né, se pensar em algo diferente disso. Mas não, né, preferiu fazer isso em entrevistas. E obviamente desagradou o John Textor, obviamente desagradou a diretoria do Botafogo, obviamente desagradou a assessoria do Botafogo, que no momento de comemoração, né, o Arthur Jorge ele foi tão individualista que ele não pensou em caras que estão trabalhando no Botafogo. Cara, tem gente lá, irmão, assessoria, né, pessoal da comunicação, funcionário. Pô, irmão, tem gente que tá lá há 20 anos esperando esse momento, esperando essa semana. E aí na semana mais importante, né, cara, que tudo tinha que ser felicidade, alegria, comemoração, festa, ele teve que fazer essa galera se preocupar com outras coisas que não vinham ao caso naquele momento, sabe? Então foi muito egoísta, na minha opinião, certo? E aí se fala em valorização, aí depois veio uma matéria muito estranha, agora não me lembro da onde, falando que ele recusou entrar em um carro de luxo e visitar o CT do Al Rayyan quando foi ao Catar. Porra, é óbvio, né? Se ele fizesse isso, era um escândalo. Ele achou que isso é mérito, né? Ele concentrado antes de um jogo contra o Pachuca pelo Mundial de Clubes, é mérito pra cacete, uma coisa incrível ele ter recusado entrar num carro de luxo e ir no CT do Al Rayyan, no momento de concentração para o Mundial de Clubes. O primeiro Mundial FIFA da história do Botafogo. Então, assim, é de fuder, né? Desculpa assim o palavrão, mas, porra, não tem condição, né? E aí o Botafogo solta uma nota oficial muito bem feita, muito bem escrita, falando: Arthur Jorge já foi valorizado, ele é o técnico do Botafogo, ele tem contrato até o fim do ano, ou seja, o Botafogo não tinha que pensar em valorização até aquele momento. Tem gente comprando esse barulho até agora. Não, o Botafogo deu mole de não valorizá-lo. Não mole nada, cara. Porra, ainda mais com essa postura, né? Se antes o Botafogo já não tinha a obrigação de valorizar, imagine com uma postura dessa. O cara colocando em xeque a concentração e o foco. O cara, o treinador da equipe, o líder da equipe, colocando em xeque uma concentração adequada contra o São Paulo, colocando em xeque a concentração adequada contra o Pachuca. E há quem diga, dentro do Botafogo, que esse comportamento, né, essas atitudes, esse perfil, de fato, essas atitudes, né, do Arthur Jorge não tenham atrapalhado, né, até que ponto elas não atrapalharam o Botafogo justamente além do cansaço, né, nas quartas de final contra o Pachuca, né, enfim, muito se fala nisso também. E aí depois do Botafogo, mais uma vez, pedir
trate internamente os assuntos. Quer falar alguma coisa? Ligue para o John Textor. Quer falar alguma coisa? Fala com o Tairo. Quer falar alguma coisa? Fala com o Pedro Martins, que agora está no Santos, mas enfim, com o Alessandro Brito, com quem quer que seja. O Botafogo, assim, acho que moral o Arthur Jorge tinha mais que qualquer um para tratar de algum assunto internamente. Óbvio. Pô, cara, quero renovar e aí, não vai fazer nada tal. Preciso para a imprensa? Preciso para a ESPN nas vésperas de um jogo contra o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro? Precisa ficar dando informaçãozinha para matéria de jornal? Para quê? E aí ele, assim, aí o pessoal comentou aqui, Brownie, deixa o Arthur Jorge em paz, é momento de férias. Eu falei, pô, mas ele não tá se deixando em paz? Se é momento de férias e o cara não quer falar sobre futuro agora, vai pras férias, porra. Se intoca num canto com a família dele, com a esposa, e não dá entrevista pra ninguém. Recusa as entrevistas, fala, ó, gente, agora não posso falar, porque tá rolando uma situação meio delicada e eu não quero falar nada. Mas não, abri a boca, foi pra Rádio de Portugal falar que não sabia se ia ficar, que o futuro era incerto, que ele só ia decidir em janeiro, e não tinha essa de decidir em janeiro, irmão. Aí é mais um egoísmo da parte dele. O clube que abriu as portas pra ele, porque há 7, 8 meses ninguém sabia o nome dele aqui no Brasil, né? Ninguém conhecia, e é aí que eu quero chegar. É um cara que... porra, se ele já tá decidido há muito tempo a ir embora, porra, já tá inclinado a ir embora, pô, cara, avisa, seja honesto. Era muito mais fácil ele ter, após o título brasileiro, né, Botafogo e São Paulo, ou depois do Botafogo e Pachuca, ter virado ou falando, gente, acabou meu ciclo no Botafogo, tá se encerrando, vai chegar uma proposta aí, e valeu. Cara, ninguém ajuda. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria ia falar, valeu, irmão, concretizou tua missão, foi campeão da Libertadores brasileiro, mas com tudo isso que ele fez, atrapalhando inclusive o planejamento do Botafogo para a próxima temporada, não tendo consideração com o planejamento que o Botafogo precisa ter para o próximo ano, honestamente, não tem como não dizer que esse cara só pensou nele. Bom, pessoal, eu fico por aqui, espero que tenham curtido o conteúdo de hoje, tá? Antes de sair, não se esqueça de dar aquela moral pro canal, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5 reais, valores maiores, mas com esses valores baixinhos já, se apertar o seu bolso, o valor maior, o valor baixinho, 3, 5 reais, que é menos que uma coxinha, um salgado na rua, ajuda bastante já o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui, computador novo, ring light, braço mecânico, microfone, softwares caros, planos de streamings que a gente usa para fazer esse serviço de qualidade para vocês todos os dias, com muito conteúdo sobre o Fogão. Dito isso, muito obrigado pela audiência, por estar comigo até aqui, até agora nesse vídeo longo, tá? Valeu mesmo pela moral, tamo junto e até o próximo vídeo.